O livro São Bernardo tem esse nome não por causa do cachorro da cidade, e sim por causa do nome da fazenda em que ocorrem os fatos da história. A obra São Bernardo foi escrita em 1934 por Graciliano Ramos e é em parte de um grupo de obras pertencentes ao chamado Ciclo da Seca, que marcou o movimento modernista da segunda geração, que durou de 1930 até 1945. O narrador-personagem, Paulo Honório, narra sua vida, de guia de cego no interior de Alagoas até se tornar um grande latifundiário, e como não mediu nenhum esforço para conseguir seus objetivos, deixando de lado seus escrúpulos e ética. O autor compõe uma trama que tem como pano de fundo a situação dramática do nordestino brasileiro, afetado com as secas periódicas, sobretudo a das primeiras décadas do século XX, que ocasionou o êxodo rural, a pobreza generalizada e as tentativas de sobrevivência dos sertanejos nordestinos. Embora escrito dentro dessa temática, São Bernardo difere das outras obras contemporâneas a ela pelo estilo da narrativa, já que se passa em primeira pessoa, e é uma obra com estilo psicológico. Bom dia, professor. Eu vou falar sobre o autor do livro São Bernardo. O nome do autor é Graciliano Ramos de Oliveira. Foi um romantista, cronista, contista, jornalista, político e memorialista brasileiro do século XX. E sua obra mais conhecida foi Vidas Secas. Nascido numa grande família de classe média, viveu os primeiros anos de sua infância migrando para diversas cidades da região nordeste do Brasil. Trabalhou como jornalista na cidade do Rio de Janeiro, escreveu para o Mélio e o Correio da Manhã, até regressar para o Nordeste em 1915. Devido à tragédia familiar que perdeu seus 4 irmãos, firmou-se na cidade de Palmeira dos Índios, onde casou-se em 1927, foi eleito prefeito, cargo que exerceu por 2 anos. Logo voltou a escrever e publicou seu primeiro romance, Caetes, em 1933. Vivendo em Maceió durante a maior parte da década de 1930, foi preso na capital alagoana em março de 1936, acusado de ser militante comunista. Esse incidente o fez inspirar a publicar 2 de suas maiores obras, Angústia, 1936, e o texto publicado. E a segunda obra foi o texto Baleia, que daria origem a Vidas Secas, em 1938. Já na década de 1940, ingressou no Partido Comunista do Brasil ao lado militar e político Luiz Carlos Prestes. Nos anos posteriores, realizaria viagens a países europeus, incluindo a União Soviética em 1952, e depois ele morreu em dia 20 de março no ano seguinte, aos 60 anos, no Rio de Janeiro. Suas obras póstumas notáveis incluem Memórias do Cárcere, A Crônica Viagem e o livro Contos e Histórias de Alexandre. Tradutor de obras em inglês e francês, honrado com diversos prêmios em vida, a obra de Graciliano Ramos recebeu riqueza da crítica literária e a atenção do mundo acadêmico. Seu romance modernista também foi conhecido como regionalista Vidas Secas e é visto como um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Obrigado. A história de São Bernardo retrata o interior de Alagoas por volta do ano de 1920, que mostra que o narrador, já maduro, lançou-se no projeto ambicioso de transformar o projeto em algo lucrativo.